Olá, tudo bem? Aqui é o César Vanucci outra vez, eu sou naturopata e uma das áreas de especialização em naturopatia é a fitoterapia, os estudos das plantas medicinais. Hoje vamos aprender algo muito interessante, porque muitos conhecem fitoterápicos, muitos conhecem plantas naturais, mas poucos sabem como devem utilizar essas plantas naturais. Ok? Esse é o tema que vamos abordar hoje e até já! Cada vez mais em todo o mundo, as pessoas e mesmo profissionais de saúde têm procurado e recomendado fórmulas ou tratamentos à base de plantas medicinais. Isso é uma grande realidade, cada vez mais a procura tem aumentado e isso tem se tornado tão evidente que, atualmente, 1/3 dos grandes estudos laboratoriais estão voltados atualmente, ou estão se voltando para as plantas naturais. Por isso, a concorrência entre os fármacos químicos e os fármacos naturais está sendo muito grande e cada vez mais está se ganhando mais terreno, ao passo que a gente tem observado que a farmacoquímica sintética não está conseguindo alcançar os resultados desejados, principalmente nos casos de doenças crônico-degenerativas, não é? Então, realmente, esses estudos têm sido de grande ajuda para os profissionais. Acaba beneficiando também os médicos, porque se os médicos desejam o bom resultado dos seus pacientes, então seus pacientes vão encontrar soluções, não só apenas nos fármacos. Alguns médicos já recomendam alguns suplementos e tudo, é muito importante isso, porque é o que vai dar o suporte que o paciente realmente necessita para encontrar a resposta desejada para o seu problema. Então, esses fármacos naturais, essas plantas medicinais, são agora industrializados através dos laboratórios, de muitos deles, em forma de suplementos vitamínicos, em suplementos minerais, e, portanto, são de grande ajuda no suporte, juntamente associado a uma boa alimentação, uma mudança de comportamento. O grande problema que acontece entre os fármacos químicos sintéticos o grande problema está nos efeitos colaterais. E não há um medicamento que você hoje apanhe e que você leia a bula e que você realmente não veja ali diversos efeitos colaterais, né? Daquele mesmo medicamento, o que é muito mais difícil de se encontrar dentro de um fitoterápico ou dentro de uma suplementação, não é? Em que não está escrito ali, se você tomar isso vai te fazer efeitos negativos. Raramente isso acontece em fitoterapia. Portanto, para conhecer bem as plantas e as suas propriedades farmacológicas e farmacocinéticas, existe a área da fitoterapia. Sem o conhecimento fitoquímico, é difícil conhecer as reações da planta sobre o organismo ou do organismo sobre a planta. Então, esta é a forma correta de saber utilizar um fitoterápico ou uma planta medicinal. Simplesmente conhecer a planta medicinal não vai dar ao profissional todas as respostas. É preciso que ele saiba qual é a reação que o organismo tem sobre a planta e qual a reação que a planta tem sobre o organismo. Então, a reação que o organismo tem sobre a planta é chamada farmacocinética, que é exatamente a cinética, não é, do próprio organismo a trabalhar em cima do fármaco. Enquanto que a farmacodinâmica é agora a atuação da planta que agora está a dar a ordem ao organismo da pessoa que recebe o produto. Portanto, é assim que funciona em farmacologia, mesmo na farmacologia natural.
Para exemplificar, vamos falar, por exemplo, do tema do ácido ascórbico, que já havíamos falado anteriormente. É um ácido que não consegue, esse ácido, ter uma ação farmacodinâmica no nosso organismo. Ou seja, ele não consegue, quando você ingere uma laranja, ele não tem uma ação diretamente no teu organismo. É preciso que o teu organismo tenha uma ação sobre ele. Por isso, isso é chamado farmacodinâmica. E quando você simplesmente conhece a planta, mas não sabe se aquele princípio ativo atua sobre o órgão, ou se é o órgão que há de atuar sobre o organismo. Isso faz muita diferença, muita diferença. No caso do ácido ascórbico mencionado, o ácido ascórbico, então, o organismo o metaboliza e agora sim o transforma em vitamina C. E agora sim, como vitamina C, transformada pelo organismo, agora exerce uma função vital no nosso organismo. Não é? Agora sim. A mesma coisa acontece com a vitamina A. A vitamina A também não é encontrada na natureza, não é encontrada nas plantas, mas nem nos vegetais, de modo geral, mas ela está na forma de beta-caroteno. Então, é um outro tipo de vegetal que não tem ação direta no organismo. Não é? É um fitoquímico, acaba por ser um fitoquímico que não tem ação direta no organismo, mas é o organismo que tem ação sobre ele. E por que é importante essa questão da farmacocinética e da farmacodinâmica? Ou seja, por que é importante sabermos quando a planta natural ou o fitoterápico ou o alimento tem uma ação sobre o organismo direta ou se é o organismo que tem uma ação sobre ele? Que beneficia o profissional em ter este conhecimento? Bem, o conhecimento é porque se o profissional somente conhece o vegetal, não é? E os seus princípios ativos e sabe que beneficia, por exemplo, uma certa doença ou funciona como um modulador que vai atenuar sintomas. Então, isso é muito importante. É um conhecimento que você tem de fitoterapia. Você estudou. Hoje em dia, qualquer pessoa pode ter acesso a livros de fitoterapia e compreender que aquela planta ou que aquele vegetal beneficia determinado órgão ou é bom para tratar determinada enfermidade ou doença. Agora, como há de aplicar este fármaco natural, isso muitas vezes a pessoa não sabe. E quando comete este erro, talvez o resultado não funcione, seja muito oposto ao desejado. E a pessoa, neste caso, acaba por achar que, afinal de contas, aquela planta que diziam que fazia bem, ou aquele fármaco químico natural, diziam que fazia bem, mas não teve efeito nenhum, nem no meu organismo, nem do meu paciente. No caso de eu ser um profissional, também eu dei um conselho a um amigo que podia também tomar este fármaco natural e também ele não teve resultado nenhum, porque não soube perceber o que é uma farmacodinâmica e o que é uma farmacocinética, entende? Então, alguns produtos funcionam como tem uma ação farmacodinâmica e outros têm uma ação farmacocinética, né? Ou sofrem uma ação farmacocinética, que é quando o organismo é que trabalha a sua química, ou a química do produto, não é? Farmacocinética. A farmacodinâmica é o dinamismo químico, não está no organismo, mas está no produto, ou seja, na planta. Vamos falar de uma, por exemplo, falamos também do cardo mariano em vídeos anteriores, e esse vídeo falava justamente da silimarina, que é uma enzima fantástica, mas neste caso, este fármaco natural, ele é o quê? Farmacodinâmico. Não é fármaco cinético. Então, é farmacodinâmico, é ele que dá a ordem ao organismo. Por isso que ele, por exemplo, ele tem uma ação fantástica sobre o fígado, uma ação fantástica sobre o baço e sobre também, por exemplo, o pâncreas. Portanto, então, temos que ter essa noção, porque se o nosso paciente, ou se o paciente, ou se você que está debilitado,
tem uma certa enfermidade, por exemplo, a nível intestinal, a nível hepático mesmo, do fígado ou vesícula, então temos que perceber que esses órgãos estão debilitados, eles não têm condições cinéticas, não têm condições cinéticas de metabolizar aquilo que você vai ingerir. Então há uma necessidade de você saber quais são os fármacos que vão beneficiar também esses órgãos, mas que tem uma ação farmacodinâmica, uma ação farmacodinâmica. Por isso, nem todos por exemplo, os fitoterápicos que são bons para o fígado são para qualquer tipo de pessoa. Se a pessoa tiver com uma hepatite, com uma cirrose, e esse fármaco natural tem uma ação farmacocinética, depende do organismo metabolizá-lo, então a pessoa não vai conseguir resultados positivos, porque o órgão não tem condições de trabalhar para modificar esse composto. No entanto, se a mesma doença é tratada com um fitoterápico que tem uma dinâmica totalmente diferente e então tem uma ação farmacodinâmica, ou seja, ele é potente e ele é que dá ordem ao organismo, então vamos conseguir o resultado desejado. Portanto, essa é a lição que eu deixo para vocês hoje e fica, porque isso não é ensinado em literatura, isso não é ensinado em muitas aulas infelizmente, de fitoterapia, que se limitam apenas a ensinar as plantas ou os princípios ativos, mas que não levam em consideração como o organismo assimila o produto ou como o produto tem uma ação sobre o organismo. Então, falamos hoje de farmacocinética e farmacodinâmica, tá ok? É um prazer, foi muito bom falar com vocês, espero que vocês continuem conosco. Até o próximo vídeo, um beijo no coração.